ouvinte, muito bom dia. Produzido nos estúdios da Web Rádio Meimei, em Garça, São Paulo, Momento Espírita está sendo retransmitido neste mesmo horário pela Web Rádio Nova Alternativa e pela FM Nova Alternativa. São 11 horas e 21 minutos em Garça. Hoje é domingo, 26 de julho de 2026, estação inverno. Agradecemos sua audiência. Você assiste os programas Saúde, Espiritualidade e Você, Momento Espírita e Perspectiva no aplicativo da Rádio Meimei, no YouTube, no Facebook, com celular ou Smart TV. Vamos para os temas desta edição. Lembrando um personagem do Espiritismo na Bahia. Os efeitos e os limites do arrependimento. Deus não interfere nas decisões humanas. O que caracteriza o mal no exercício da sexualidade? Possíveis causas do bocejo da experiência humana. A ciência arrisca uma explicação para a felicidade. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o 14 981 05 15 35. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa, Estranho Segredo, pelo espírito de João Maria, recebido pelo médium Assis Azevedo, editora O Clarim. Mande um WhatsApp agora mesmo para o 981 05 15 35, DDD 14, dizendo que quer ganhar o livro. Equipe desta edição, assistência técnica e sonoplastia, Leandro Carvalho. O Cláudio atende aos ouvintes e a apresentação é de Luiz Eduardo e Giuliana. Momento Espírita. Um tempo de paz. Vamos falar hoje sobre um notável personagem do Espiritismo no Brasil. Referimos-nos a Manuel Filomeno de Miranda, que nasceu na cidade de Conde, na Bahia, em novembro de 1876. Formou-se em 1910 pela Escola Municipal da Bahia, atual Faculdade de Ciências Econômicas da UFBA. Ele conheceu o Espiritismo em 1914, após ser curado de uma enfermidade grave através do médium Saturnino Fávila, em Alagoinhas, Bahia. Mudou-se para Salvador, tornou-se grande amigo e discípulo de José Pititinga, pioneiro do movimento espírita na região. Ingressou na diretoria da União Espírita Baiana em 1921 e assumiu a presidência da instituição em 1939, cargo que exerceu até seu desencarne em 1942. Ele também fundou o Grupo Fraternidade em sua própria residência, prestando assistência material e espiritual aos mais necessitados. A partir da década de 1970, o espírito Manuel Filomeno de Miranda passou a psicografar livros por intermédio do médium Divaldo Franco. Suas obras são consideradas referência na literatura espírita para o estudo e a prática de reuniões mediúnicas, abordando temas como a prevenção e a cura de processos obsessivos. Entre seus romances e estudos mais conhecidos estão títulos como Nas Fronteiras da Loucura, Loucura e Obsessão e Painéis da Obsessão. Tivemos a oportunidade de estudar em nosso grupo de leitura das sextas-feiras estas 3 obras que trazem importantes revelações sobre a atuação da espiritualidade benfeitora em atividades de socorro nos dias de carnaval. O autor, à maneira de André Luiz, mas agora se comunicando pela mediunidade de Divaldo Franco, narra alguns episódios que se deram durante os dias de carnaval na cidade de Rio de Janeiro. Ele se refere especificamente à atuação de uma equipe espiritual comandada por Bezerra de Menezes, salientando alguns episódios comoventes que aconteceram na ocasião. É interessante ressaltar que o mundo espiritual bem próximo à Terra
ocupado por espíritos recém-desencarnados ou aqueles que permaneceram na crosta, geralmente estão envolvidos com os encarnados, participando de suas atividades. Nos eventos de maior dimensão, como o Carnaval, eles também se acham presentes, influenciando os foliões e se integrando com eles nas diversas manifestações. Quem se interessar em se informar a respeito, pode ler de início essas obras de Manuel Filomeno de Miranda: Nas Fronteiras da Loucura, Loucura e Obsessão e Painéis da Obsessão. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. A primeira questão que nos vem hoje é sobre a busca de Deus pela fé e pelas obras. Algumas religiões afirmam que, para a pessoa fazer as pazes com Deus e obter a salvação, ela precisa se arrepender de todos os pecados que cometeu. Eu pergunto, só o arrependimento já nos coloca diante de Deus? Segundo a concepção espírita, a paz de Deus a que Jesus se referiu é a tranquilidade e a harmonia do nosso mundo íntimo, de nosso estado consciencial, que vamos conseguir a partir do momento em que passamos a praticar o bem e evitar o mal, fazendo disso nosso novo estilo de vida. É claro que para atingirmos essa condição, precisamos nos arrepender do mal cometido. Mas só o arrependimento não basta. É preciso considerar o que vem depois desse arrependimento, considerando, é claro, que se trata de um arrependimento sincero, uma disposição interior de querer ser uma pessoa de bem. O arrependimento é sempre bom quando interrompe uma vida de muitos erros e equívocos, mas um arrependimento que visasse tão somente o nosso próprio bem, ou seja, a nossa própria salvação, seria um arrependimento egoísta, que pensa somente em si mesmo e não nos outros. Por isso é que é importante o que vem após o arrependimento, ou seja, as ações que vêm depois dele, quando essas ações, de fato, representam uma transformação interior de intenções. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos sobre o arrependimento, elas responderam que o arrependimento, embora seja uma fase importante de nossa transformação, ele não basta por si mesmo, porque ele apenas inicia o processo da transformação. É preciso a reparação. A ideia religiosa do arrependimento, por outro lado, está ligada à concepção de que pecamos contra Deus, ofendendo Deus. E ele exige que nos arrependamos para nos retratar diante dele. Mas essa concepção não tem cabimento. Ela não resiste ao mais elementar princípio de lógica. Primeiro porque Deus é inatingível e depois porque eu posso me arrepender agora na ânsia de me salvar e vir a cometer o mesmo pecado depois. Desse modo, o verdadeiro arrependimento deve estar alicerçado sobre a mais pura intenção de uma mudança interior, ou melhor, de uma mudança de vida. De fato, o arrependimento é a porta da transformação, útil e necessário. Mas é só a porta, cuja entrada é bem mais estreita do que a porta da vida anterior e que exigirá uma dedicação total ao bem, compreendendo que devemos amar uns aos outros, pois todos somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. A conquista definitiva para apagar nossos erros após o arrependimento é a prática do bem, que podemos chamar de caridade, corroborando aquela assertiva de Pedro quando disse que o amor cobre a multidão de pecados. E livro que vamos sortear daqui a pouco. Estranho Segredo, pelo Espírito João Maria, recebido pelo médium Assis Azevedo, da editora O Clarim. Mande uma mensagem dizendo que quer ganhar o livro, usando o número do WhatsApp. O DDD é 14 e o telefone é o 981051535. O Cláudio vai atender.
Uma senhora, mostrando-se um tanto desalentada, fez o seguinte comentário: Não sei para onde a humanidade caminha. E isso me preocupa, porque nunca vi o homem tão distante de Deus. Por que será que somos assim? Deus não é todo poder? Por que ele não conserta o mundo? Não acredite que a humanidade esteja piorando ou que ela esteja perdida. Tal preocupação sempre existiu. Contudo, veja o que narra a Bíblia durante todo o tempo. No fundo, essa preocupação sempre marcou a necessidade de melhorarmos, porque o ser humano tem uma tendência acentuada de buscar Deus. Quem não almeja a paz? Quem não acredita no amor? Quanto mais aumenta a nossa capacidade de compreensão, mais ansiamos por um mundo melhor. Entretanto, precisamos confiar em Deus. E é nesse ponto que ainda falhamos, pois queremos que tudo se resolva imediatamente por um milagre, quando o processo evolutivo é trabalhoso, lento e constante. Com certeza, a incredulidade nos envolve porque aparentemente não vemos melhora, ignorando que a nossa passagem por este mundo é muito curta e que o espírito, que somos nós, leva séculos para tomar consciência de si mesmo e da finalidade da vida. É por isso que a doutrina espírita, retomando os ensinamentos de Jesus, nos convida a conhecer melhor o caminho que estamos trilhando em busca do que Jesus chamou de perfeição, aprendendo a exercitar no dia a dia de nossa vida o amor ao próximo. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Eis a recomendação e eis o caminho que a humanidade deve trilhar. Mas se você conhecer e refletir sobre a história da humanidade, por mais que queira condenar o homem na sua sofrida caminhada, perceberá que o seu progresso espiritual vem acontecendo. E isso demonstra que Deus está sempre presente, embora nós, na maioria das vezes, não percebamos. Quando percebemos, necessariamente vamos nos juntar a todos aqueles que, com sua boa conduta, sabem contribuir para o progresso espiritual do mundo. E vamos para outra questão proposta por um ouvinte que não quer se identificar. Eis a pergunta. Segundo a doutrina espírita, o que caracteriza o mal no exercício da sexualidade? Seja na sexualidade ou em qualquer outra área da ação humana, o mal é produto de nossos erros ou quando utilizamos preciosos instrumentos para acarretar prejuízo e dor. Tradicionalmente e dentro de nossas limitações, podemos afirmar que o bem é o que beneficia o espírito na sua caminhada para a perfeição, e o mal é o que produz efeito contrário ao seu aperfeiçoamento. É nesse sentido que os instrutores espirituais disseram a Kardec que o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, pois atrás de toda a ação deliberada existe uma intenção, e é nessa intenção que está o bem ou o mal. O sexo, do ponto de vista biológico, é o precioso recurso de que a natureza lançou mão para impulsionar o processo evolutivo dos seres vivos. Pela sua capacidade de reprodução, é que a diferenciação entre os indivíduos se estabeleceu ao longo dos milênios para promover a diversificação entre os indivíduos, o que vem caracterizar de forma definitiva a individualização. André Luiz, nas suas obras, sempre afirma que o sexo é uma bênção de Deus. Por ele, podemos preservar a espécie humana, contribuindo para o aprimoramento dos sentimentos em favor da paz e do amor. O sexo, como instrumento sagrado, cumpre um papel fundamental no processo evolutivo do espírito, estimulando a aproximação entre os indivíduos e a vivência do amor. A nossa dificuldade é utilizá-lo com equilíbrio e responsabilidade em nossa vida, da mesma forma que devemos utilizar com critérios os demais recursos básicos. Entretanto, devido ao nosso poder de opção,
podemos utilizá-lo apenas e tão somente para servir ao nosso egoísmo, ao nosso anseio de dominação, em prejuízo daqueles ou daquelas com quem convivemos. Quando ocorre abandono, desrespeito e a violência entre os parceiros sexuais, que às vezes resultam em conflitos, subjugação e morte, como acontece nos casos de feminicídio no Brasil, a desvirtuação do sexo é o mal. É a exacerbação do egoísmo e do orgulho que se transforma em dominação e violência, que caracteriza o mau exercício do sexo. Infelizmente, pelo que vemos acontecer, o mundo, a humanidade ainda tem quase tudo a aprender para dar à sexualidade o valor que ela precisa ter, como patrimônio precioso do espírito. E livro que vamos sortear logo mais em nosso programa, Estranho Segredo, pelo Espírito João Maria, recebido pelo médium Assis Azevedo, editora O Clarim. Mande um WhatsApp agora mesmo para o 981-051535, código 14, dizendo que quer ganhar o livro. Mais uma pergunta do mesmo ouvinte da questão anterior. Quando uma pessoa específica chega a um ambiente e logo em seguida outra pessoa começa a bocejar, como o Espiritismo explica isso? Segundo o Gemini do Google, o bocejo é um reflexo involuntário que ocorre para regular a temperatura do cérebro, atuando como uma espécie de ar-condicionado mental. Diz mais adiante que o bocejo também é acionado quando o corpo está cansado, sonolento ou em situações de baixa estimulação, para aumentar temporariamente o estado de alerta. É claro que o Espiritismo não nega o conhecimento científico, até porque todo fenômeno que ocorre no corpo, mesmo que tenha causa psicológica ou espiritual, depende do funcionamento dos órgãos do corpo. Por isso, recomenda aos espíritas mais exaltados que tenham mais discernimento ao fazer certas afirmações sem considerar as causas orgânicas. Já vimos na literatura espírita casos de bocejo estimulado ou agravado pela aproximação, tanto de encarnados como de desencarnados, demonstrando que ele pode dar-se por influência externa. Além do mais, certos médiuns costumam bocejar quando sentem alguma aproximação espiritual. Mas nesse caso, a causa do bocejo não é a mediunidade, e sim a reação do médium. Logo, diante do fenômeno, deve-se deixar de apontar a causa espiritual somente quando for possível encontrá-la nas condições psicológicas e orgânicas do encarnado. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. E atenção, o Lar Meimei, através de sua diretoria, vem a público agradecer a todos que contribuíram para a participação da entidade na 39ª edição da Festa das Cerejeiras de Garça. Como sempre, amigos e colaboradores, sobretudo os integrantes do Centro Espírita Caminho de Damasco, vieram trazer a sua participação solidária e amiga, contribuindo para o bom êxito do empreendimento.
O lar se sente gratificado pelos gestos de consideração e carinho que se concretizaram em ações de solidariedade para atender cerca de 100 de famílias atendidas pela instituição. E atenção, o Clube do Livro Espírita de Garça obtém livros por preços abaixo da tabela, permitindo que seus associados os adquiram por apenas R$ 27,00. Atenção, ouvintes! Nesse mês de julho, o Clube do Livro Espírita de Garça entrega aos seus associados o livro Nas Trilhas da Imortalidade, A Verdade de Ivone Pereira, de sua própria autoria do mundo espiritual. É uma obra psicografada pelo médium Elis Amarante Reis, da editora M. Para receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra, no DDD 14 no telefone 996-695008 ou enviando um e-mail para clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando o nome e o endereço de entrega. O Centro Espírita Caminho de Damasco oferece ao público passes diários, de domingo a domingo, menos na quinta-feira. A aplicação dos passes tem início às 18 horas. Para crianças, sempre acompanhadas pelos pais ou responsáveis, ocorre meia hora antes, às 17h30. O Caminho de Damasco também realiza reuniões de estudos às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, às 20 horas, para quem se interessar. E atenção, agora para os pais. A evangelização infanto-juvenil e as reuniões de mocidade acontecem no Lar Meimei todo domingo a partir das 9h45. Às 10 horas, também contamos com um grupo de adultos, lendo e discutindo temas espíritas. A roda de conversa está aberta aos pais que levam filhos à evangelização e a quem se interessar. O brechó do Lar Meimei está aberto ao público toda sexta-feira a partir das 15 horas. A entrada é pela rua 7 de setembro, número 42. A Livraria Batuíra, do Caminho de Damasco, na rua Gabriela, número 178, empresta gratuitamente livros, DVDs e outras publicações a quem se interessar. Permanece aberta durante as reuniões de passe. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, acompanhe a programação diária da Web Rádio Meimei, sintonizada em você, uma emissora espírita voltada para os temas fundamentais de nossa vida. Não perca a programação do domingo a partir das 8 horas. Programas Sementinhas do Amanhã, voltado para a formação espiritual da criança às 9 horas. Às 10 horas, Animais Nossos Irmãos, com Vanderly do Carmo Rodrigues, que aborda a questão da espiritualidade dos animais. Às 11 horas, Saúde, Espiritualidade e Você, com o médico Ricardo Cavalcante, trazendo preciosas informações sobre questões de saúde sob o olhar da doutrina espírita. Às 11h20, Momento Espírita, o segundo programa espírita mais antigo do Brasil, 53 anos no ar. Ao meio-dia, Perspectiva, temas atuais sob a ótica espírita, comentando notícias publicadas pela mídia. Das 11 às 13 horas, os programas da Rádio Web Meimei também são transmitidos pela Web Rádio Alternativa e pela Rádio Alternativa FM 870 kHz. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, hormônios da felicidade. A ciência descobriu que 4 hormônios são responsáveis pela nossa alegria de viver. São eles a endorfina, a ocitocina, a serotonina e a dopamina. Eles seriam capazes de trazer equilíbrio para nossas emoções. Mas para se ter um cérebro feliz, é preciso provocar esses hormônios e desencadear seus efeitos em nosso próprio organismo. A endorfina é um neurotransmissor que traz sensação de bem-estar, reduz o estresse e melhora o humor. É por causa dela que praticantes de corrida são considerados mais felizes. A serotonina equilibra o sono e alivia a dor. Por isso,
desníveis em nosso organismo podem provocar alterações de humor. E alguns alimentos, como a banana, a aveia e folhas verdes escuras, melhoram nosso estado de humor. A dopamina é um dos hormônios liberados nas emoções do prazer, do sexo e da paixão. E a ocitocina é o hormônio do amor, o grande responsável pela conexão entre as pessoas. Tanto assim que tem papel fundamental no parto para fortalecer o vínculo entre a mãe e o bebê. Que a ciência desvende esses mecanismos do corpo humano que tanto influem em nossa saúde é necessário e importante. Mas o que não deveríamos jamais fazer é depender apenas de estímulos externos ou de drogas farmacêuticas para buscar a felicidade. Existe algo bem mais importante e fundamental, não só para nos propiciar momentos de paz e autossatisfação, mas sobretudo para nos garantir uma vida mais equilibrada e mais tranquila. De há muito existem esforços para se descobrir a pílula da felicidade. Mas sabemos que a solução dos problemas humanos não depende apenas e tão somente de recursos artificiais que podem mostrar efeitos surpreendentes, mas tão somente de efeitos imediatos e passageiros. Assim, meus amigos, não devemos buscar o nosso bem-estar apenas nas drogas. Aliás, é o que os dependentes costumam fazer, ansiosos por dar um basta nas suas carências e necessidades, por acabar com suas amarguras e frustrações. E vejam em que emaranhado de dor eles se envolvem, na ânsia de conquistar de uma só vez a felicidade, acabam por se atirarem num abismo de aflições e sofrimento. Os recursos da ciência servem para nos amparar em momentos difíceis, mas eles por si mesmos não têm o condão de nos proporcionar a felicidade que sonhamos. A felicidade é algo mais além da matéria, mais além do corpo. Muitas vezes, o corpo precisa de amparo e estimulação, recorrendo, em boa hora, aos recursos medicamentosos e às drogas que nos proporcionam imediato alívio. Mas esse remédio não é o definitivo, pois os nossos mais graves problemas têm raízes no espírito e não no corpo. É no espírito que está a origem dos nossos maiores desequilíbrios. O espírito é a principal meta. É ele que precisamos desenvolver para se tornar capaz de superar as mazelas da vida. Foi nesse sentido que Jesus, o maior médico de todos os tempos, nos acenou com o exercício espiritual do amor, cujos efeitos transcendem o corpo e vão além desta vida, para nos proclamar a conquista da paz verdadeira, que tão poeticamente ele chamou de Reino de Deus. E chegou o momento do sorteio do livro que anunciamos, Estranho Segredo, pelo Espírito João Maria, recebido pelo médium Assis Azevedo. E o livro sai para nossa ouvinte da cidade de Garça, Marli Cristina Moreira de Souza Escaquete. Parabéns, Marli, ouvinte sorteado de hoje. Pegue o seu livro durante a semana e no horário comercial da Loja Leves, na rua Minas Gerais 148. Caros ouvintes, agradecemos demais a sua amável audiência e atenção. Se você permanecer na Rádio Meimei, vai assistir na sequência ao programa Perspectiva, temas atuais sob a ótica espírita. E encerrando essa edição, Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual de Chico Xavier. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia
a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz.